alô. Alô, alô, testando. Bom, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Muito prazer. Eu sou o Rafael Ambrosio. Eu sou o Enterprise Account Executive na Yalo. E hoje eu estou aqui para falar sobre um tema, né, que está cada vez mais presente, né, e no marketing das indústrias. E aí eu trouxe 3 pessoas que estão aí liderando e à frente aí nas suas respectivas empresas para falar sobre esses temas comigo, compartilhar um pouquinho das ideias. Então, eu estou aqui com a Susan Graff, que é Customer Experience Business Innovation Manager na Mercedes. Eu estou com a Amanda Silva, gerente de CRM na Colgate-Palmolive, e com a Mariana Tali, CX e Relationship Senior Manager da Nespresso. Então, sejam muito bem-vindas. Obrigado a todos pela presença aqui. E acho que, para começar, queria que vocês, né, falassem um pouquinho aí de vocês e da área de vocês e nas suas respectivas empresas. Seja muito bem-vindo, pessoal. Muito obrigado pela presença. Posso começar aqui, então. Meu nome é Susan Graff, como o Rafael apresentou. Hoje eu estou como gerente dentro da área de marketing, CX e também da parte toda de gestão de inovação. A gente está... Eu, pelo menos, já estou há 22, 23 anos dentro da Mercedes, passei por algumas áreas e hoje faço parte dessa galera que é entusiasta, né? Que a gente vai desmembrando e tentando entender como que a gente pode melhorar a performance, canais e trazer mais rentabilidade para a nossa empresa. Então, acho que é um pouquinho da minha história ali. Já passei por áreas de qualidade, de pós-vendas, da área de comércio exterior também, então tenho algumas áreas ali que eu já passei. Oi, pessoal, eu sou Amanda Silva. Eu hoje lidero a frente de CRM para a Colgate aqui no Brasil. No meu histórico, eu sou dentista de primeira formação e foi isso que me trouxe para a Colgate, inicialmente no departamento de marketing para profissionais da odontologia. Lá eu já liderava alguns projetos de CRM e, eventualmente, por esse conhecimento e esse histórico, eu trouxe isso também para a área de consumidores e hoje trabalho nessa parte de criação de experiências para eles com nossas marcas. Muito bem. Boa tarde para todo mundo. Eu sou Maria, eu estou aqui representando a Nespresso. É um prazer enorme estar aqui com vocês, representando essa marca que nasceu de uma história de inovação, cuidado e relacionamento, né? E a gente trabalha para entregar isso a cada xícara, a cada momento ali que você faz sua pausa para compartilhar os nossos produtos, né? Para consumir nossos produtos. Eu tenho 2 filhos. A gente está em processo de orçamento, então, assim, queria agradecer, aproveitar rapidinho o meu time que está aqui, porque se não fosse eles, a gente não conseguiria estar aqui hoje. Está um caos essas últimas 2 semanas, mas a gente vai conseguir superar. Eu já passei por indústria, consultoria indústria, trabalhei na Natura, meu olhar sempre foi estratégia, e mais recentemente, com trabalhos aí de construção de jornada, de cliente, paciente, força de vendas e tudo mais, em outras experiências, eu assumi a área de relacionamento com o cliente, experiência do cliente na Nespresso. E lá a gente trabalha todo dia para olhar os pontos de contato, de relacionamento com o nosso cliente, do nosso cliente com a nossa marca, tanto para B2B quanto para B2C, e garantir que nesses pontos de contato a gente tenha esses 3 elementos que a gente falou para vocês, né? Inovação, o cuidado e o relacionamento. Então, isso é muito importante para a gente, porque não é só a questão de como esse produto é consumido, mas como a gente constrói essa história junto com o nosso cliente e garante que ele entenda tudo que tem por trás de cada xícara que a gente vende. Então, é um pouco desse olhar que a gente traz. E obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Muito legal. Então, como vocês podem ver, não só nós da Yalo somos muito entusiastas, né, dessa personalização com o escala com o IA. Então, trouxe aqui 3 pessoas que também são muito entusiastas e aplicando isso nas suas indústrias. E acho que agora a gente vai começar aqui uma rodada de bate-papo, né? Então, fazer algumas perguntinhas aqui para a gente falar um pouquinho como cada um tem aplicado um pouquinho aí disso nas suas escalas, nas suas indústrias. E aí, Suzana, vou começar com você, te fazendo uma perguntinha, tá? Então, bom, a gente sabe que a Mercedes é referência, né,
confiabilidade, inovação em transportes, né? E como vocês têm olhado, né, para isso, aplicado essa inovação e referência na inteligência artificial e dados para fortalecer essa proximidade com os clientes, né? Como é que vocês têm feito isso? Como é que vocês têm olhado para isso lá dentro? Bom, vou contar um pouquinho da história, né? Então, a Mercedes, ela teve ali a cisão de carro de passeio e caminhão. Hoje eu estou na divisão de caminhões e ônibus. Mas lá a gente traz essa pegada de inovação desde sempre, né? Vem lá dos nossos fundadores dentro da Mercedes. E isso é muito enraizado. Então, desde 2018, 2017, a gente tem ali dentro já um pensamento com planos de inovação pro caminhão, que é muito do que a gente traz em serviços para os nossos clientes. E hoje, na área de pós-vendas, a gente tenta conectar ali com vários outros serviços que a gente tem disponível para o cliente. Claro que o nosso serviço é um pouquinho diferente do café, então ninguém quer que quebre o caminhão. É um serviço meio de dor, né? Eu tenho que estar ali à disposição, eu tenho que estar ali pronto para ofertar o serviço que ele precisa da maneira mais rápida e com o menor preço. Então, é isso que a gente busca dentro das inteligências que a gente tem, ainda engatinhando na inteligência artificial perto de outras empresas. A gente sabe que tem muito, a gente é muito complexo, mas em 2017, 2018, que era isso que eu ia falar, a gente já começou um novo serviço dentro dos nossos caminhões que chama Uptime, e esse serviço, ele prediz quando que o caminhão vai falhar. Então, o nosso caminhão ele tem diversos sensores, ele é muito inteligente e a partir desses sensores, dessas captações de dados online, ele sobe para a nuvem e na nuvem a gente tem ali algumas inteligências rodando, falando, olha, de acordo com os últimos históricos aqui, quando acontece isso, mais isso, vem a falhar e ele para ali na rodovia. Portanto, acenda uma luz no painel, por favor, sistema, e vá para a concessionária urgente. E aí a luz vermelha aparece ali, o motorista já sabe que luz vermelha é sinal de risco, ele encosta, liga para o nosso 0800 que já está acionando também as concessionárias ao redor. Então é todo um sistema integrado de soluções que a gente quer, na verdade, que o cliente não pare. Essa é a consequência mais grave, né? Mas se ele já identifica alguns sinais, né, dentro do caminhão, ele pode predizer e falar assim, olha, você precisa ir para a próxima concessionária, que está a 50 metros de você, se encaminhe para lá, que eu já tenho um mecânico, alguém à disposição para te atender. E isso garante que ele vá rodar mais rápido, que a gente tenha mais disponibilidade, que para o nosso cliente é o mais importante. Ele precisa estar com o caminhão na rua, porque o caminhão é uma máquina de fazer dinheiro para ele. Então, isso para ele é fundamental. Parar dentro de uma oficina não é o foco, não é o objetivo dele. Quanto antes ele sair, mais rápido ele consegue colocar o negócio dele para a rua, né? Então, são alguns exemplos. Hoje a gente ainda tem o olhar dentro da Yalo, né? A gente está trabalhando muito ali com inteligência artificial dentro do nosso e-commerce, que talvez vai vir aí em breve. Inteligência artificial dentro dos manuais de bordo, porque acho que todo mundo tem um carro, já pegou o manual do carro que é um gigantesco e geralmente quando você precisa achar alguma coisa você não acha. Você começa a pulsar ali, você não acha, olha glossário, não olha. E a gente já tem lá, já estamos testando, né, que tem um protocolo de segurança como toda boa montadora alemã. Mas a gente está testando para que seja fácil, intuitivo e que a gente possa fazer perguntas e ela mesmo já responder para os nossos clientes. Acho que são 2 exemplos que eu trouxe para não ser muito, para não me estender aqui. Uhum. Muito bacana, a gente vê bastante, né, como isso está sendo aplicado ali dentro. E eu queria pegar esse gancho, né, e entender como vocês trabalham hoje, o grande foco de vocês hoje é o B2C, né? Como aplicar essa personalização, né, com escala. A gente sabe que não é simples, principalmente com B2C, é uma demanda muito específica, né, e com volume muito grande. Quais desafios, né, que vocês têm hoje e como é que a IA pode tornar esse processo uma realidade para vocês hoje? Então, hoje a gente vê a complexidade do nosso produto. No Brasil não tem legislação de troca, de renovação de frota. Então, todo mundo que passa dentro da rodovia vê que tem um modelo super antigo, Euro-nada, que a gente chama, que emite muito poluente ainda, e os nossos veículos mais recentes. E isso traz uma complexidade gigantesca para a nossa cadeia, né? Então, hoje a gente é B2B2C,
porque tem o concessionário no meio ali, querendo ou não, a gente acaba dependendo muito dele, né? E esse canal direto com o cliente ele não consegue entender que veículo que ele tem, ou qual modelo, ou qual tipo de peça que tem que ir naquele veículo. Então, isso traz bastante insumo para a gente. Então, é muito bom, porque você tem volume de dados grandes, você consegue fazer alguma personalização e reduz também complexidade e risco de erro, né? Porque, que peça que vai nesse caminhão? Pode ser a X ou a Y. Então, a gente trabalha tudo isso para que a gente consiga ali trazer para o cliente para garantir disponibilidade e também menor preço e redução de erros na operação. Show. E aí, eu queria fazer uma pergunta aqui, né? A Mercedes, a gente sabe que é uma marca global, né? Está em vários mercados e em diferentes níveis, né? Distintos de digitalização. Sabe que o Brasil é um desafio à parte, né? Quando a gente compara a jabuticaba brasileira com outros lugares do mundo, né? Então, eu queria saber o que você vê surgindo na Mercedes aí em outros lugares do mundo e práticas locais que você acredita que pode inspirar aqui, que o Brasil tem feito, que pode inspirar outros lugares aí do mundo. Se vocês têm feito aqui, o que o pessoal tem perguntado, tem feito lá fora e dado certo, o que você tem aí para compartilhar? A gente tem os dois lados, né? A jabuticaba, mas a gente também tem aqui o WhatsApp, por exemplo, que falar de WhatsApp com a Alemanha, eles acham tanto muito difícil de você ter uma implantação sistêmica no WhatsApp, como pode, né? O pessoal se comunicar via WhatsApp, e aqui é inimaginável para a gente viver sem WhatsApp hoje, né? E também a gente vai muito com relação à parte de proteção de dados, né? Que eles também são muito fortes ali dentro da Alemanha e talvez a gente aqui tenha alguma flexibilidade ainda diferente de lá. Mas em comparação com o grupo, né? O grupo da Daimler, ele é muito maior. A gente tem lá os que saem na frente sempre, os early adopters ali, que são que geralmente é o pessoal dos Estados Unidos, até por conta de característica, de mercado, de estar evoluindo, de estar digitalmente. E hoje eles têm um grupo muito forte de inteligência artificial trabalhando ali dentro de todas as áreas, né? Então eles não são focados, não tem uma área específica de inteligência artificial, mas cada área tem seu especialista e que pode trazer conexões ali e trocas entre o grupo. Então, isso é interessante, a gente está até fazendo benchmark com eles, tentando trazer aqui para o Brasil alguma coisa similar, e é interessante porque você pode ir lá, entender no grupo e falar assim, olha, isso daqui talvez para o Brasil não funcione, mas eu vou tropicalizar, que a gente chama. E aí a gente traz para cá e entende como fazer. Vai fazendo essas trocas de práticas. Pô, muito bacana. Obrigado. Vou fazer agora umas perguntas para a Amanda da Colgate aqui, para a gente continuar o nosso bate-bola. Bom, Amandinha, a Colgate usa, né, o WhatsApp hoje como um canal estratégico, né, de desenvolvimento com varejo. Conta pra gente como começou nessa jornada e o que motivou esse desenvolvimento, esse motivo de desenvolver esse canal lá dentro, né? A gente sabe que, assim como a Nespresso, a Mercedes, existe uma certa resistência, uma certa burocracia para começar esses, né, novos canais lá dentro. Conta pra gente como foi um pouquinho desse movimento lá dentro. Bom, é uma mudança de paradigma, né? Especialmente para grandes empresas e, como a Susan falou, falar de WhatsApp para fora do Brasil é muito diferente do nosso entendimento. A Colgate sempre foi uma empresa que pôs muito no centro do negócio o cliente, o consumidor. E quando a gente olha e sabe que 80% das pessoas no Brasil têm a expectativa de querer falar com empresas no WhatsApp, porque é o dia a dia, é onde acontecem as coisas, é a conversa próxima, é a velocidade de resposta. Então, para a gente fez todo sentido trazer para nosso ecossistema de canais de comunicação. É uma iniciativa que a gente continua desenvolvendo progressivamente, não apenas no B2B, mas também para consumidores. E o que a gente sempre pensou é agregar tanto para os clientes como para os consumidores e também abrir um canal de comunicação não apenas para entregar uma mensagem, mas também prestar um serviço, estar à disposição deles para que eles possam tirar dúvidas, para que eles possam interagir com a gente. E faz todo sentido no contexto atual e não teria como a gente ficar por fora, né? Acompanhei um pouquinho dessa jornada, eu sei exato. Você sofreu junto, né? Ainda está sofrendo um pouco. Exato. Mas muito bacana. Ver essa mudança de paradigma lá dentro, o pessoal se abrindo para isso, para esses novos canais e novos mercados, entender
né, que aqui no Brasil não tem como ficar sem isso, né? Se comunicar com o cliente por esse canal, né? E aí, desde então, né, vocês têm conseguido engajar, a gente tem visto uns resultados muito legais que estão sendo construídos hoje por meio dessas conversas, né? E quais foram os principais aprendizados, você acha que dessa jornada até agora, em termos de resultados, de mudança cultural, de insights que vocês tiveram ali dentro da Colgate? O que você acha que você consegue compartilhar com a gente aqui hoje? Eu acho que o principal aprendizado é essa interação entre áreas. It takes a village. Não é uma única pessoa, são muitas pessoas envolvidas. Eu acho que essa interação entre o marketing, o comercial, o pessoal de tecnologia, o pessoal do jurídico e toda essa contextualização, né, para viabilizar esse tipo de comunicação é sumamente importante. Eu acho que é o principal aprendizado que a gente teve até agora e independente se é para falar com o cliente ou com o consumidor, precisa de uma robustez, né, de segurança de dados, de todo esse arcabouço de normas para a gente poder implementar de uma forma segura e que possa funcionar constantemente. Show. E agora, né, olhando para frente, que papel você acredita, né, que a inteligência artificial vai empenhar nesse relacionamento da Colgate, tirando a parte, né, de eficiência, gerar valor ali, o que você acha que qual vai ser o principal papel que essa inteligência artificial vai trazer, né, para a Colgate no futuro? Eu acho que não apenas para a Colgate, mas para a indústria e para outros ramos também. A inteligência artificial ela traz um papel muito importante de dar mais espaço e mais tempo para as equipes para se ocuparem em outras coisas. Então, toda essa parte da eficiência durante a produção, um pouco também de escalabilidade. Quando a gente pensa nas empresas de bens de consumo, o nosso grande desafio sempre é conversação em escala, porque a gente fala com milhões de pessoas. Então, como que a gente consegue isso trazendo proximidade e não fazendo uma comunicação massiva na granularidade ou na individualidade de cada um, para que o consumidor sinta que suas necessidades estão sendo atendidas individualmente. Porque a gente sabe que hoje a personalização não é mais uma opção, né? É uma expectativa real de todos. Eu acho que nenhum de nós, como consumidores, espera menos das marcas com que a gente interage. Então, a gente sempre quer estar à vanguarda disso. Muito bacana. E eu acho que, de fato, é o que o consumidor espera e eu acho que é esse caminho que a gente está trilhando com isso, né? Trazendo esse valor para eles. Muito bacana. E agora, Má, tem umas perguntas aqui para você, né? A gente também aí tem construído uma jornada bem bacana ali com a Nespresso, tem acompanhado há algum tempo aí. Então, né, hoje você falou um pouquinho, falou um pouquinho no começo, né, sobre as interações de B2B, né, da Nespresso ali. Elas precisam também ser rápidas hoje, né? O consumidor B2B ele não tem também tempo hoje, ele quer ser atendido com personalização, com velocidade. Então, como que você acha que a IA, né, pode ajudar a entregar conveniência sem perder essa personalização, esse toque humano que faz parte da essência da Nespresso, né? Aquilo que você mencionou no começo. Como você acha que a IA, a inteligência artificial, está trazendo isso, né? Sem perder essa essência da Nespresso? É super importante esse ponto, porque a IA, como a Amanda disse, para a gente ela ajuda na velocidade, né? A gente não tem a pretensão de colocar a IA conversando só ela com o nosso cliente final, mas como que ela ajuda os nossos processos, as nossas pessoas a trazerem mais qualidade para esse cliente final, trazerem essa personalização ou essa inteligência de, por exemplo, eu saber que está acabando o estoque num cliente ou que determinado produto faz mais sentido para ele ou não, quando eu falo de B2B, né? Então, a IA, nesse sentido, ajuda a gente a ter essa velocidade e ser mais assertivo nessa entrega, nessa proposta de valor para o cliente final. De um outro lado,
ela também ajuda a gente a construir essa jornada, né? Eu não ter ali o cliente só, eu ter uma perspectiva desse cliente, mas eu saber que a história dele, ela não está perdida, né? Se eu tiver que eventualmente fazer a troca de um time, então como que eu garanto esse histórico do meu cliente, essas necessidades, essas conversas que já foram feitas, essas informações que já foram trocadas, para, de novo, atender ele da melhor forma e de uma maneira muito personalizada na ponta, né? Então, acho que tem esse aspecto. E, como exemplo, junto com a Yalo, que a gente constrói para B2B, essa personalização, junto com esse toque humano, a negociação que o meu consultor hoje faz na ponta com o meu cliente, ela é carregada dentro dos meus bots, né? Dentro dos meus fluxos de WhatsApp. Então, se para a Susan eu vendi uma cápsula ou uma série de serviços a um preço X e para a Amanda a negociação foi a um preço Y, a hora que elas entram no meu WhatsApp, elas conseguem ter a lojinha delas já com a negociação que eu fiz, o contrato delas. Então, elas não precisam passar por outros steps para chegar no conteúdo que é principal ali, que já foi negociado com elas na ponta. Então, é uma integração sempre, que precisa do meu consultor na ponta, né, da minha força de vendas, junto com essa inteligência e com essa construção de tecnologia para a gente entregar essa agilidade, essa experiência para o meu cliente final. Show. Eu ia fazer justamente essa pergunta, né, para a gente... o B2B, né, em escala, ele traz desafios próprios, né? Então a gente vai ter diferentes tipos de perfis, contextos, expectativas, né? Então como é que a Nespresso tem feito para manter, né, essa relevância em cada ponto de contato, né, com a inteligência artificial? Eu acho que além, né, da inteligência do consultor e tudo mais, a gente usa esses dados, essa base de dados, e eu sei que a gente ainda vai falar de dados, mas como é que a gente usa essa base de dados para ativar esse meu cliente em outros momentos, né? Então, trazer novos produtos ou novas soluções, por exemplo, uma solução de sustentabilidade que o meu cliente grande já topa, mas o meu cliente pequeno ainda não conhece, que para um cliente... Às vezes o meu cliente me pede, então um cliente grande fala assim, olha, eu só vou comprar seu produto se você tiver uma solução de sustentabilidade. E eu tenho um cliente pequeno que eu peço para ele para entrar no meu programa de sustentabilidade e ainda assim é difícil para ele. Então, como que a gente segmenta esses vários clientes com esses dados que eu recebo via consultor, eu recebo via WhatsApp, eu recebo via meus sistemas internos e eu misturo tudo isso para falar. Então, a Amanda tem mais propensão a chegar, a aderir a essa minha solução, ou eu preciso trabalhar um pouco mais com a Susan para ela me entregar um volume maior aí de cápsulas usadas e eu percebo meu sistema aqui, meu processo de sustentabilidade. Então, é uma mistura, né? Nunca vai ser só a inteligência, ou só o sistema, ou só os dados, enfim. É uma mistura de tudo isso para a gente entender aonde as nossas soluções elas se encaixam mais para esse cliente. Eu sei, né? Porque a gente está ali no dia a dia, né? E eu vou falar justamente agora de dados, a gente sabe que é isso. A gente coleta uma infinidade de dados ali nessa jornada que o usuário traz ali dentro pelo WhatsApp, quando ele navega ali pelo assistente da Nespresso. E aí eu queria saber, né, como é que vocês têm usado esses dados, né, para gerar insights acionáveis, para traçar estratégias ali dentro, entre as diversas áreas, marketing, trade. Como é que vocês têm lidado ali, né, com os dados para gerar ações práticas para os times envolvidos ali nas estratégias? Eu vou adicionar um ponto aqui aos dados, né? Porque eu acho que o dado, ele sozinho, ele não vai gerar o valor que a gente precisa. Então, o que a gente tem é um fluxo bem robusto de feedback.
Então, mensalmente, a gente coleta feedbacks dos nossos clientes e esses feedbacks, eles alimentam os nossos dados. Então, eu tenho feedback tanto da força de vendas, que eu não vou mentir para vocês, ele não é o mais estruturado, tá? Não é, nossa, que perfeição, mas a gente coleta, assim, alguns feedbacks da força de vendas, mas os feedbacks do cliente, sim, é estruturado, é via global. Então, eu diria que o Nespresso no mundo inteiro faz as mesmas perguntas para os clientes B2B mensalmente, religiosamente. Então, eles vão lá na nossa base de dados, coletam as interações desses clientes e disparam aí uma pesquisa. E a gente usa essas pesquisas para retroalimentar nossos dados e entender onde a gente pode melhorar. E aí, sim, quando a gente retroalimenta os dados, a gente retroalimenta o fluxo do WhatsApp, a gente retroalimenta o nosso processo com o consultor. Então, tudo isso vai gerando um ciclo virtuoso aí de melhoria dos nossos processos. E a gente vai integrando, né, melhorando cada vez mais a jornada do cliente. A gente tem o desafio B2B, B2B2C, enfim. Então, tem uma série de outras coisas aí que dá ainda para a gente evoluir, mas é um pouco dessa história aqui para compartilhar com vocês. Eu mesma só chequei aqui. Eu sei que a Susan, por exemplo, eles têm Nespresso no escritório. Não sei se você consome, não sei aqui quantos tem Nespresso no escritório, mas de repente, a hora que quebrar um caminhão, um carro, vocês podem servir para o cliente também, né? E se eu te contar... Para melhorar a experiência ali na ponta. A nossa história com vocês é muito maior, porque a gente começou no nosso contato com a Yalo, foi a partir do zap de vocês. Assim, Gustavo, olha lá o perigo. É muito interessante. Esse WhatsApp aqui, ele é muito bem construído. Vamos atrás de quem é que fez esse WhatsApp? E aí a gente foi, né? No processo todo, e até hoje a gente usa de benchmark. Ó, tá vendo? Da Nespresso é assim. Olha que interessante esse feedback que ele traz daqui. Então a gente fica sempre olhando. Sempre. Obrigada. Quando eu pergunto quem é o benchmark e falei a Nespresso, eu falo, socorro, gente, pelo amor de Deus, me dá um outro, porque eu não acho que a gente é, não. Mas obrigada. Tá, eu vou dar um spoiler que vai ficar melhor. A gente teve algumas reuniões aí essa semana, a gente vai melhorar ainda o fluxo, mas gostamos do elogio também. Lógico. Né? Sim. E aí, para finalizar, e justamente a ideia era perguntar, né, o que você vê, né, que vai ser o próximo passo na experiência do cliente ali, tanto o B2B quanto o B2B2C de vocês ali, que tem, na experiência que a gente tem, o que você acha que vai ser o próximo passo nessa experiência desse cliente ali? Para mim, a gente ainda tem um desafio, não só Nespresso, mas mercado, assim, de realizar, de tangibilizar aquela palavrinha lá que todo mundo fala, jornada omnichannel, assim, difícil a gente encontrar uma marca que de fato entregue uma jornada omnichannel para todo mundo, que seja fluida, que você não sinta aquela diferença entre o físico, o digital, o site, o app. Então, acho que a inteligência, ela vai ajudar a gente a chegar nesse lugar, que é um lugar que a gente já fala há muito tempo, que é desafio há muito tempo, mas que, na minha visão, ainda não está tangibilizado em quase nenhum lugar. Eu acho que é uma jornada que todos nós estamos construindo juntos, né? Um aprendizado e todo mundo está construindo junto. E vamos chegar lá ainda, acredito muito que a gente vai, cada vez mais a gente está tangibilizando isso e chegando próximo disso. Mas é isso, é uma construção, uma longa jornada ainda para ter todos essa jornada omnicanal aí com agentes e todos eles falando a mesma língua ali, tratando a mesma jornada, né? E aí, para a gente fazer aqui, eu quero fazer uma rodada de perguntas gerais para todo mundo, e aí, quem quiser responder primeiro, não tem problema, por último, não tem problema. Mas eu queria, como vocês acham que a gente consegue garantir a personalização e a automação, sem deixar de lado, aquela empatia, a persona, o tom de voz, de cada empresa, o entendimento real do que o cliente precisa. E aí, fiquem à vontade. Bom, vou eu então. Vai lá, Mandinha. Eu diria que a empatia e a criatividade são características humanas. Então, é algo que a gente não consegue terceirizar para a IA. Porém, a gente pode se apoiar na IA para potencializar isso. Então, acho que é sempre muito importante ter isso em mente. Como se apoiar nela como uma ferramenta e manter o tom da marca, o que a gente quer entregar, não despersonalizar a comunicação. E isso é um desafio.
é um desafio e requer também intervenção humana, né, para desenhar esses fluxos, que essas jornadas façam sentido. Mas eu acho que essa ambição de sempre manter o usuário no centro e que ele seja a persona final que vai se beneficiar disso que a gente está oferecendo. Então, eu acho que é mudar um pouco esse pensamento de campanhas que entregam uma comunicação e um pouco mais de criar um relacionamento a longo prazo e como é que a gente alimenta isso apoiado na tecnologia que nos permite executar. Legal, acho que é um pouco do ser interessante e não ser interesseiro toda vez, né? Na comunicação também. Bacana. Bom, eu acho que a gente está nesse dilema recente agora, né? A gente está começando a implantação do e-commerce via chatbot, IALO, tudo mais, e implantando isso dentro dos nossos concessionários. E quando você coloca uma ferramenta que é capaz de conseguir entender o seu cliente, falar qual que é a peça certa que ele deveria comprar e, de fato, talvez fechar um carrinho e finalizar uma venda, isso o nosso vendedor ele vê como um risco, uma ameaça. Poxa, peraí, talvez eu não seja mais necessário aqui daqui a pouco. Só que o que a gente está trabalhando bastante com eles é que ele é complementar. Porque, como eu já falei, o nosso portfólio é muito grande. É muito pouco provável que o cliente vá saber qual peça que ele tem que usar naquele caminhão específico, naquele momento. Então, o que a gente está trabalhando com eles é assim, você vai ter o seu papel. Talvez um papel mais consultivo, um papel mais especialista, mais humano ali, entendendo o que ele quer dizer, porque o Brasil também é gigantesco. Então, é muito difícil a gente conseguir captar essas tonalidades que a gente tem aqui dentro do Brasil e converter nisso numa IA. Mas a gente está trabalhando nisso agora bem recente e super complexo, né, gente? Porque aí a gente vai de Nordeste ao Sul do Brasil, tendo que fazer entender e você não vai ser substituído. Fique tranquila. E né? isso é uma dor, acontece com todo mundo, tá? Não é só com vocês. Acho que é muito, é uma construção, uma mudança de paradigma, né? De mostrar que é um assistente de vendas que ele tem para ajudá-la a vender mais, performar mais, enfim, ter um mix melhor, ter um manual ali ao lado dele de forma rápida. Então, acho que essa mudança de paradigma, você ganhou um assistente para te ajudar no dia a dia. Então, casos mais simples, passa para ele ali, o mais complexo fica com você, exatamente, né? Você vai trabalhar no mais complexo e agora você tem um assistente aqui para você ir, né, jogando esses aqui e te ajudar no dia a dia. Mas é isso, mas é uma mudança, assim como toda mudança cultural, né, principalmente digitalização, isso é uma construção a longo prazo, mas a gente está no caminho certo, construindo. No nosso caso, eu penso que tem dois pontos relevantes na hora que a gente constrói uma solução para o cliente final. A primeira a gente nunca esconde desse cliente que ele está conversando com uma inteligência ou com um robô, do jeito que vocês querem chamar. Então, isso é transparente para ele, por mais que essa conversa ela tenha que ser a mais fluida possível, e a gente sempre relê lá nossas interações para falar, poxa, olá, boa tarde, por favor, digite o seu CPF. Não é assim que você fala com o seu amigo, né? Então, o que esse cliente espera dessa interação via WhatsApp? Que é uma coisa muito específica do Brasil e a gente também tem essa dificuldade de fazer a Suíça entender o que é o WhatsApp no Brasil. Mas, então, esse é o primeiro ponto. A gente não esconde que essa interação ela não está sendo feita por um humano naquele momento. E o segundo ponto das nossas interações a gente também não esconde ou a gente não dificulta para esse cliente a possibilidade dele falar com o humano se ele quiser a qualquer momento dessa jornada. E eu acho que isso faz toda a diferença, porque não tem problema você falar com um robô se for para ser rápido, fácil de ajudar. Agora, tem problema eu ficar escondendo as minhas outras possibilidades de serviço, ou se você quiser falar com alguém, não quiser falar com um robô, eu não te dar essa opção. E isso faz toda a diferença. Sabe quando você fica lá ouvindo numa URA até o número 9, e daí você não espera chegar no número 9, você já aperta o número 9, porque você já quer falar com alguém. E tá tudo bem, dessa vez você quer falar com alguém. E aí você fala, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante para garantir essa humanização do processo.
E sim, tem que vir para ajudar, tem que vir para fazer o que é o essencial. Então, num processo de assistência técnica, de ler o manual, a gente também tem máquina. Se eu puder ajudar o cliente a não folhear o manual ou não procurar isso na internet, mas ter ali no meu WhatsApp, fazer uma pergunta e com inteligência artificial já levar para ele o conteúdo que ele precisa, tá maravilhoso, né? O meu vendedor nem precisa chegar nesse lugar. Agora, se for para atrapalhar a vida dele, então deixa ele falar com o vendedor direto. Ou se ele quiser dessa vez falar com o vendedor direto. Então, é um pouco dessa lógica que a gente tenta construir, pensando na experiência do cliente, né? Então, e que a experiência do cliente é o que a gente quer também, né? Como a Amanda falou, a gente não espera nada menos das marcas. E daí, às vezes, no nosso racional ali de construir o processo, a gente acaba complicando. Então, é um pouco desse olhar que a gente tem que ter muito crítico em cima das coisas que a gente já construiu para ir matando e refazendo, né? Como aqui o pessoal que trabalha com inovação sabe que a gente precisa matar ali nossas ideias e reconstruir a cada ciclo. Então é um pouco desse olhar que a gente pensa lá na Nespresso. Pô, muito bacana. E aí, para a gente fazer uma rodadinha final aqui, última perguntinha. Sei que é uma pergunta difícil de responder, né? Mas vamos lá, vamos fazer um desafio aqui. Se vocês pudessem aí imaginar o futuro, né, da comunicação da Mercedes aqui nos próximos 5 anos, como é que você imaginaria que seria esse futuro, Susan? A gente tem um plano, né? Isso, mas é isso que eu ia falar. O plano deve ter daqui 5, 10, 15, 20. Mas eu honestamente acho que o nosso plano vai ser antecipado muito rapidamente, porque hoje a comunicação ela está muito dinâmica e o nosso cliente também está evoluindo muito rápido. A gente não vai conseguir comunicar como eu planejei hoje para 2030, vamos supor. Uhum. Eu acho, honestamente, que vai ser muito antes disso, porque a gente está evoluindo como seres humanos, né, aqui. Então, eu não imagino uma comunicação, eu acho uma comunicação leve, uma comunicação fluida e do jeito que o cliente quiser. Eu acho que esse é o principal, a gente sempre centralizar o cliente e falar assim, olha, como você quer receber a sua comunicação? Ah, eu quero e-mail marketing. Beleza, vamos mandar e-mail marketing. Ah, eu quero WhatsApp. Eu não quero me comunicar. Tá tudo bem também. A gente deixa você no seu tempo, estamos aqui. Levanta a sua mão que a gente vai atender. Mas isso já é hoje, entendeu? Então, daqui 5 anos é muito difícil prever, é quase futurologia, né? A gente tem os planos lá de crescimento, de rentabilidade, de comunicação através de inteligência artificial, claro, né? Sempre evoluindo aonde a vista alcança, mas eu acho que a gente vai se surpreender positivamente, muito rápido. Eu acredito que sim, muito bom. Bom, eu acho que uma comunicação muito mais fluida, com certeza. Eu acho que cada vez mais a confiança vai virar um ativo muito mais valioso. Toda essa parte de segurança de dados, como o consumidor se sente da forma que a gente dá a tratativa para esses dados. O que a Susan falou, respeitar por qual canal ele quer conversar com a gente, o que ele quer saber, qual é a interação que ele espera. E eu acho que isso daqui para frente só vai evoluir. É o presente, mas daqui para frente vai ser cada vez mais importante. Show. É difícil, né? Eu vou tentar passar quase que a minha perspectiva pessoal, tá? Não de negócio, mas tem 2 pontos aqui. Primeiro que, assim, tá todo mundo por aqui já de comunicação. Então, para mim, é quase que um futuro sem comunicação. De, tipo, só me fala o que for de fato importante para mim agora. E isso é um desafio, acho que para todo mundo, né? A mensagem da minha mãe eu quero primeiro. Agora, a mensagem, sei lá, da loja no shopping que eu fui e que agora não para de me mandar a droga da mensagem, eu não quero. Então, eu acho que esse cuidado de aonde eu converso com o meu cliente na hora certa e do jeito certo, a gente vai ter que ainda estudar. Eu estava conversando com a Meta um dia,
E a gente estava falando de quase que um app, porque hoje a gente ainda tem, ou a gente está no momento que a gente tem um app e a gente tem a marca no WhatsApp. Mas aí você compra no app, mas você também compra no WhatsApp. E daí você faz o seu Pix no app e você também faz o Pix no WhatsApp, né? Então, eu não sei exatamente onde isso tudo vai parar, mas ou se vai caber tudo dentro do WhatsApp. Também acho que vai virar um negócio meio... Talvez você tenha o seu WhatsApp pessoal para tocar mensagem com seus amigos, o seu WhatsApp business para fazer suas compras, enfim, outra coisa assim. Mas eu tenho pensado um pouco sobre isso, assim, que a gente vai conseguir simplificar esse overload de informações que a gente tem hoje na nossa vida, que não é fácil para ninguém. Esse ponto da loja do shopping que você falou, você vai comprar um presente para sua mãe uma vez. Eles esquecem você, exatamente, é isso. 20 anos depois eles estão mandando mensagem. Uma vez uma coisa que é verídica. Quando entra uma mensagem promocional ou comercial no seu WhatsApp, é como se a marca estivesse entrando na sala da sua casa no meio da conversa com sua mãe. Oi, tô aqui. Então, às vezes é meio esquisito e por isso acho que respeitar os momentos do consumidor é muito importante. Exato. É isso, é o cashback. Outro dia eu recebi 3 mensagens para usar um cashback de Espero o Black Friday pra você R$12,80. ver. Quase que eu falei pra mulher, pelo amor de Deus, minha filha, para de mandar R$12,80, eu não vou voltar. Né? Não vai fazer diferença agora, né? Exatamente. Bom, pessoal, eu queria muito agradecer aqui esse bate-papo super rico e super bacana que eu tive aqui com a Susan, com a Amanda e com a Maria, a presença de todos vocês aqui, tá? Eu queria também pedir para vocês escanearem depois o QR Code que vai aparecer aqui no telão. Quem escanear o QR Code vai participar de um sorteio, tá? De alguns brindes aí que vão ter no final do dia. E eu queria convidar também todos vocês a continuarem por aqui, porque a gente ainda vai ter uma série de palestras bem bacanas aqui até o final do dia, aqui na Sala Yala, com vários convidados ainda do mercado, várias pessoas que estão aí liderando as frentes de A nas suas indústrias. Então, pessoal, muito obrigado. Mais uma vez, queria agradecer aqui a vocês pelo bate-papo. Muito obrigado, pessoal. Uma boa tarde. Obrigada.